Olá, turma do Novo Testamento da Primeira Igreja Batista em Nilópolis, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando, mais um ano letivo da nossa classe. A nossa classe é uma classe, como o nome já diz, dedicada à leitura e o estudo dos livros do Novo Testamento. O Novo Testamento é a compilação dos livros que vão desde Mateus até o Apocalipse. É o segundo bloco de livros da Bíblia Sagrada. É ali que conta a história de Jesus Cristo, seu nascimento, sua morte, a formação do seu grupo de discípulos e apóstolos para o envio deles para a formação da igreja como nós conhecemos hoje. É ali também que a gente encontra o Apocalipse, aquele livro enigmático que a gente esteve estudando agora no início de março. Então, aos alunos novos, sejam muito bem-vindos em nome do professor Márcio e em meu nome. E aos alunos já antigos, sejam muito bem-vindos de volta. O plano de leitura foi colocado pelo professor Márcio no nosso grupo do WhatsApp. Está disponível lá, todos os dias eu coloco a atualização de qual texto deve ser lido. E vocês devem acompanhar durante a semana, fazer as leituras. E eu quero pedir a vocês que durante as nossas aulas, vocês também tenham a Bíblia bem pertinho de vocês. Seja no celular, seja no aplicativo no computador, seja a Bíblia física propriamente, mas esteja com ela pertinho, porque isso aqui é uma aula, né? Não é uma live, infelizmente a gente não está podendo fazer assim, é uma aula. Então é bom você já ter feito as leituras com antecedência, não são leituras maçantes, no máximo 2 capítulos por dia, no máximo, no dia em que tem 2, alguns dias é um capítulo só. E, se você preferir, ter um bloquinho de anotações também para anotar as suas considerações e também as suas dúvidas. Nós estamos pedindo para que vocês nos enviem as dúvidas com antecedência, porque nós optamos por colocar essa aula no YouTube. O YouTube é um espaço bem mais democrático do que o Facebook ou até mesmo o Instagram, que é a ferramenta de fazer lives. Ainda mais democrático do que as ferramentas de transmissão mesmo, como o Zoom ou como o Google Meet, né, de transmissão ao vivo que nós temos. Essas plataformas não são tão assim democráticas. Nós percebemos que nem todos os alunos têm acesso a elas. Então, eu peço para que vocês estejam acompanhando as aulas no YouTube. O YouTube não tem como ser ao vivo, porque o nosso canal não tem tantos inscritos assim. Então, nós vamos fazer as aulas gravadas. Então, se você tiver alguma dúvida, me procura no privado, procura o professor Márcio, manda para a gente, escreve tudo que você estiver lendo aí durante a semana, considerações e tudo mais, nós vamos abordar. Infelizmente, nós não estamos podendo ter, né, todo esse contato com os alunos aí na aula, como é uma aula ao vivo. Essa é a coisa mais doída desse processo todo da pandemia. Mas temos orado como igreja para que isso tudo passe, para que todos possam ter acesso aí à imunização, para que a gente possa fazer desse espaço um espaço novamente frequentado por todos, a nossa igreja. Estamos com muita saudade de vocês. Então, meus queridos, sem mais delongas, que o Espírito Santo esteja nos inspirando e falando aos nossos corações nessa aula, que é uma aula em que nós vamos abordar os livros. Eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Essas foram as leituras que o professor Márcio colocou para nós, para esse bloco. Lucas, Lucas, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, Mateus 1, 2, 3 e 4, Marcos 1 e João 1. Esses são o que nós chamamos dos evangelhos. O que são os evangelhos? A palavra evangelho significa boas novas. O rei, naquela época, ele, toda vez que ele ia fazer uma nova proclamação, anunciar algo para o povo, ele enviava os seus atalaias nas províncias com o evangelho do reino, ou seja, as novidades acerca do reino. Era como se fosse o jornal da época. Quando os discípulos de Jesus, depois de sua morte, ascensão e etc., eles ficaram na terra e formaram a Igreja de Cristo, eles optaram por escolher esse título para seus escritos. Eles optaram por chamar os seus livros pela compilação de Evangelho. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo Marcos. Porque são as novidades acerca do reino de Deus. Jesus Cristo foi um homem, Deus, que estabeleceu que quando na terra deixou bem claro que ele veio para estabelecer o reino de Deus. E hoje nós vamos passar por esses textos, os textos que eu já mostrei aqui para os irmãos,
Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós vamos falar um pouco sobre eles. Bom, durante as nossas aulas de domingo, nós vamos postar todos os domingos essa aula. Durante essas aulas, os irmãos vão ver que nós vamos falar sobre tudo que foi lido durante a semana. É por isso que as leituras ficaram mais diluídas. Nós temos poucos capítulos durante a semana. Vai ser uma leitura mais prolongada do que foi no ano letivo do ano passado, quando nós lemos em 6 meses, cerca de 6 meses aí, o Novo Testamento. Para que as aulas de domingo possam ser mais aprofundadas e a gente tenha mais tempo de falar sobre os assuntos. Meus irmãos, para quem não conhece os evangelhos aí foram escritos por 4 pessoas diferentes. Nós temos o Evangelho de Mateus, que foi escrito, sim, por um dos 12. Mateus, também chamado de Levi. Ele era um publicano, cobrador de impostos, ele cobrava imposto ao seu próprio povo. Ele teve um contato com Jesus Cristo, se converteu, se tornou um dos 12, um daqueles que lançaram os pilares da igreja cristã. O Evangelho de Mateus, é interessante a gente perceber que o Evangelho de Mateus é um evangelho que foi escrito aos judeus. Os evangelhos em si, eles são muito parecidos. Quase todos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João abordam dos mesmos temas. É como se uma professora estivesse diante da sala, levasse os alunos por um passeio, vamos todos no Museu do Amanhã, e ela pedisse para que Mateus, Marcos, Lucas e João escrevessem, quando voltassem para a escola, ou no ônibus ainda, escrevessem as anotações deles sobre o que aconteceu naquele dia. Bom, muitos dos fatos seriam idênticos, mas a escrita provavelmente seria diferente. É assim que acontece com os evangelhos. São os mesmos fatos, falando da mesma pessoa que é Jesus Cristo, mas o relato é diferente, porque o punho é diferente. São pessoas diferentes que estão ali escrevendo. Alguns com mais detalhes, outros com menos detalhes, e principalmente, todos eles com um foco específico no seu público leitor. Mateus tinha o foco em enviar o seu evangelho aos judeus convertidos ao cristianismo, ou até mesmo os judeus que ainda não haviam se convertido. Então, nós vamos ver no evangelho de Mateus que há diversas testificações de profecias acerca de Jesus Cristo. É um evangelho extenso, é um evangelho que trata muito sobre os costumes dos judeus, a maneira como eles se portavam, como que eles se realizavam. Ele vai mostrar o retrato judeu de Jesus Cristo, Jesus se limpando nas cerimônias, Jesus falando com os judeus sobre o que eles deveriam ou não deveriam fazer, alguns costumes que eram extremamente maléficos no judaísmo, algumas coisas que eram extremamente religiosas. Então, o que é importante a gente compreender aqui no Evangelho de Mateus é que a ótica do autor Mateus é uma ótica judaica. Depois a gente vai para Marcos. Marcos não foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. O nome dele era João Marcos e ele era um companheiro de Pedro. Pedro, sim, foi um dos 12. João Marcos escreveu o seu evangelho ouvindo de Pedro. Então, pelo que vocês já conhecem de Pedro na leitura bíblica, a gente sabe que, pelo que a gente conhece dele, ele era um homem muito acelerado. Então o evangelho de Marcos é o menor evangelho que tem, o evangelho mais compiladinho que tem, ou seja, não tem tantos detalhes assim. E João Marcos foi companheiro de Pedro em suas viagens, nas suas plantações de igrejas missionárias. Ele também foi companheiro de Paulo, nós podemos ver e vamos ver aqui ao longo do ano, nas cartas de Paulo, Paulo citando João Marcos. Então nós vemos que João Marcos não é um personagem fictício. Ele foi um homem de Deus, um servo da igreja de Cristo, que estava com Pedro e ouviu de Pedro a narrativa de Pedro e escreveu o evangelho de João Marcos, segundo João Marcos. O terceiro evangelho é o evangelho do Lucas, que é um médico. Lucas era gentio. O que é um gentio? É a nomenclatura para aquele que não é judeu. Ou seja, ao contrário de Mateus, Lucas não era um judeu. Então nós temos, Lucas aí era um médico, ele também era da equipe de Paulo, ele andava com aquela galera. Quando a gente lê os evangelhos, a gente repara que às vezes parece que é um bloco só, Jesus e os 12, de vez em quando havia uma multidão. Mas para que a igreja chegasse até nós, foi preciso o esforço de muitos homens e mulheres que não foram narrados naquelas histórias. Então, a gente precisa entender que existiam pessoas ali, como João Marcos,
como o próprio Lucas, que participaram do movimento, nem todos conheceram a Jesus Cristo em vida, mas participaram daquele movimento e fizeram a Igreja de Cristo chegar até nós. Então, Lucas foi um companheiro de Paulo, ele participou ali daquela galera que estava no início da igreja cristã, ele não foi um dos 12, mas ele era um médico e ele era muito detalhista. Então, Lucas tem essas duas características, é um evangelho extremamente detalhado e é um evangelho adereçado ou endereçado aos gentios, aos não-judeus. Então, é um evangelho que não vai tratar tanto dos costumes judeus, mas é um evangelho que vai se esforçar bastante para provar a divindade de Jesus, não só com as profecias, porque Mateus ele mostra a profecia, ele diz, olha, aconteceu isso com Jesus, de acordo com a profecia dita pelo profeta tal. Lucas não vai fazer isso, mas ele vai mostrar a divindade de Jesus em seus milagres, pelas pessoas que ele passava, os relatos das pessoas que ele ouvia. E por último, nós temos o Evangelho segundo João. João, assim como Mateus, também foi um dos 12. Foi o chamado de o discípulo amado. Ele era o mais próximo de Jesus, o mais afetuoso com Jesus Cristo. E nós temos no relato de João, principalmente no capítulo 1, um relato extremamente poético acerca de Jesus Cristo, né? Ele não começa falando do nascimento de Jesus, da revelação de Jesus, ele fala Jesus era o verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Então, João, ele foi também quem escreveu o Apocalipse, e também, a propósito, Lucas foi também o autor de Atos. Existem algumas vertentes que dizem que Paulo escreveu a segunda metade de Atos, ou a segunda primeira parte de Atos até o fim, e Lucas escreveu a primeira parte. E João foi quem escreveu também o livro de Apocalipse. Então, nós temos aí João, o apóstolo. Uma outra curiosidade, ele foi o único dos 12 que não foi martirizado. Ele morreu em sua velhice lá na ilha de Patmos. Ele estava lá refugiado, porque né, havia muita perseguição naquela época, mas ele não foi morto pelo Império Romano. Ele morreu de velhice mesmo. Então, nós temos aí esses 4 autores dos evangelhos. Então, eu separei aqui algumas coisas que eu achei muito interessante e queria trazer para os irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui como nós vamos falar acerca dos evangelhos. Então, como nós vamos falar acerca dos evangelhos, eu separei aqui uma porção do evangelho de Lucas, que diz o seguinte. Lucas, capítulo 1, lembre-se de estar com a sua Bíblia aí bem pertinho de você. Lucas, capítulo 1, dos versos 1 a 4, diz assim: Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Eu separei essa porção do Evangelho segundo Lucas, porque, irmãos, nós estamos aqui unidos num domingo, no meio de uma pandemia, estudando a Bíblia. E por que nós estamos aqui unidos no meio de uma pandemia estudando a Bíblia? Aqui, o versículo 4 diz, aqui a setinha que eu coloquei para a gente acompanhar, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Lucas, falando aos seus leitores, ele diz, visto que muitos já falaram sobre isso, eu achei por bem dar um relato detalhado do que aconteceu. Mas por quê? Para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, a escola bíblica discipuladora, ela não tem só uma função, talvez religiosa ou estrutural na nossa igreja. É para que nós, como cristãos, tenhamos plena certeza das verdades em que temos sido instruídos. Então, vamos seguir adiante aí, vamos dar um relato breve sobre o primeiro capítulo de Mateus, o primeiro capítulo de Lucas, Marcos e João. No capítulo 1 de Mateus, nós temos uma narração do apóstolo Mateus. Primeiro, nós temos aí a genealogia de Jesus. Lucas também faz a genealogia de Jesus. Meus irmãos, o que é uma genealogia? Né? É um relato detalhado de quem foram os antepassados de uma pessoa.
É tipo uma árvore genealógica, né? Eu não consigo passar dos meus bisavós na minha árvore genealógica, porque não é natural na nossa cultura que a gente trate ou aborde com profundidade sobre as nossas raízes. Mas Mateus e Lucas optam por fazer a árvore genealógica de Jesus, ou seja, de onde Jesus veio. Você já deve ter ouvido Jesus, filho de Davi, porque Jesus veio da mesma raiz, da mesma família que Davi. Bom, por que nós lemos genealogias, né? É chato ficar lendo os nomes e tal. É importantíssimo, porque quando a gente lê a Bíblia inteira, a história de Deus, a história do povo de Deus, perdão, a história de Deus agindo por meio de seu povo, nós vamos ver alguns desses nomes que aparecem na genealogia de Jesus e nós vamos compreender o mover de Deus na história para nos trazer um Salvador. Por exemplo, na genealogia de Jesus presente em Mateus capítulo 1, nós temos aí a presença de Raabe. Quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta que estava lá em Canaã quando os espias, né, depois você pode ler esse texto aí, os espias, está no Velho Testamento, os espias foram olhar a terra e Raabe os ajudou. Tem também Ruth, que é uma história lindíssima, tem o livro de Ruth, que foi uma estrangeira que se casou com Boaz e gerou aí a família de Davi. Nós temos também Davi, o próprio Davi, Salomão na genealogia de Jesus. Então, Mateus opta por falar sobre a genealogia. Esse é o primeiro capítulo de Mateus. No primeiro capítulo do Evangelho segundo Lucas, Lucas 1, nós temos aí já Lucas falando sobre os fatos sobrenaturais que falam sobre o nascimento de João Batista, né? Vai falando aí... Ele vai falando sobre João Batista, perdão. Então, existe aqui um novo personagem nessa história. Vocês devem ter lido durante a semana. As leituras que nos foram propostas apareceram para nós um personagem chamado João Batista. João Batista foi primo de Jesus. E Lucas conta, no capítulo 1 de Lucas, vai contando aí sobre João Batista. Por que todos os evangelistas optaram por falar sobre João Batista? Bom, meus amados, porque João Batista foi aquele de quem houveram profecias dizendo: essa é a voz que clama no deserto, alguém que vai vir antes de Jesus Cristo. Nos parece que João Batista era alguém de muita influência naquela região. Era alguém ele era um mestre que tinha os seus discípulos. Ele não era Jesus, ele não era o Messias, e ele afirmou categoricamente, que não era o Messias, mas ele preparou o caminho para o Messias. Então, Lucas quis dizer, ele optou por falar que as circunstâncias sobrenaturais de João Batista, que a sua mãe era estéril e que ela não podia ter filhos, e que seu pai, um servo de Deus lá, o Zacarias, teve uma visão no templo, e aí a sua esposa, já em avançada idade, engravidou. Logo depois que Lucas fala sobre circunstâncias sobrenaturais do nascimento de João Batista, ele também narra sobre as circunstâncias sobrenaturais do nascimento de Jesus, da concepção de Jesus Cristo. E nós podemos comparar as duas, porque o autor resolveu colocar as duas em comparação, uma do lado da outra, perdão. O milagre que aconteceu com Isabel, a mãe de João Batista, foi um milagre que já aconteceu diversas vezes na Bíblia, que é um milagre de uma mulher estéril poder ter um filho. Mas o milagre que aconteceu com Maria e José para o nascimento de Jesus foi um milagre de gerar vida onde a vida era impossível de ser gerado. Não havia tido contato de José com Maria, eles nem casados eram ainda. E o Espírito Santo concebeu e colocou Jesus Cristo no ventre de Maria. Então, esse é o milagre de gerar vida no impossível, né? Então, nós temos Lucas aí, capítulo 1. Em Marcos, capítulo 1, nós temos também falando sobre João Batista, nós temos um relato mais específico da maneira de vida de João Batista, né? A maneira como ele se veste, seu endereço e principalmente da sua pregação. Nós temos aí em Marcos 1, 7 e 8... Marcos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Então, vamos ler aqui juntos Marcos 1, 7 e 8. E João pregava dizendo, Marcos está falando sobre o testemunho de João, João o Batista, tá bom? E João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo.
Então, nós temos aí o relato de Marcos acerca de João Batista. No capítulo 1 de Marcos, não fala sobre o nascimento de Jesus, mas já começa com a narração a partir do seu batismo. João Batista tinha esse nome porque ele batizava as pessoas. Ele ficava lá no rio ou no lago batizando as pessoas. E nós temos um relato nesses evangelhos que nós lemos durante essa semana sobre o batismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em sua glória, optou por ser batizado lá por João Batista. E Marcos vai falando que logo após do seu batismo, Jesus foi levado lá para ser tentado pelo diabo, e nós vemos que ele sai vitorioso disso, né? Também em Marcos 1, Jesus chama alguns discípulos, Jesus expulsa alguns demônios, cura a sogra de Pedro e cura um leproso. Nós temos aqui em João capítulo 1, e eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 1. E nós temos aqui uma coisa muito interessante acerca de João. É um dos meus textos favoritos da Bíblia, eu fiz letras e para mim é lindíssima a escolha de palavras que João faz. Ele diz assim, João 1, versículos 1 e 2. João 1, versículos 1 e 2. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Bom, quando a gente aprende lá na escola, a gente aprende que o verbo, né? A gente aprende, essa palavra verbo no original está escrito logos, que é também palavra, né? Mas nós vemos que o verbo é o núcleo de toda frase. Tudo que vem antes ou depois de um verbo tem que concordar com aquele verbo. Então, o autor opta por chamar o próprio Jesus Cristo de verbo, ou seja, ele é o início e fim de tudo, e ele é o centro de todo o universo. E eu acho muito interessante também que diz aqui que no princípio ele era o verbo, e além de ser o verbo estava com Deus. Que princípio é esse? É o princípio da criação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos entender aí qual é a relação de João 1 com Gênesis 1. Vamos ver aqui. Gênesis 1, 26. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós vimos lá em João, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Se Deus estava no princípio, e o verbo, que é Jesus Cristo, também estava no princípio, nós vamos lá em Gênesis e vemos que o verbo aqui, queridos, o verbo é Jesus Cristo. Nós temos aqui, ó, a palavrinha façamos, que significa, né, a primeira pessoa do plural, nós façamos o ser humano à nossa imagem. Então, nós vemos que aqui não era só Deus que estava ali. O próprio Jesus e o Espírito Santo já habitavam com Deus na criação. É mais uma evidência da Trindade. É mais uma evidência de que Jesus, Espírito Santo e Deus são somente uma pessoa. Então, além disso, desse fato interessante aí, nós temos aí o relato de João Batista. É interessante a gente ver o autor do Evangelho de João insistir em mostrar que João Batista deu diversos testemunhos sobre a divindade de Jesus, de confirmar que ele era o Cordeiro. Talvez porque João Batista tivesse já certa reputação como profeta para aquele povo. Então, ele mostra, o autor de João, mostra que João Batista insistiu em dizer, eu não sou o Messias, mas eu preparo o caminho para o Messias. Então, vamos ler juntos aqui. João, capítulo 1, de 14 a 38. João, esse eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para ler comigo. João, capítulo 1, de 14 a 38, diz o seguinte. João 1, de 14 a 38. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama, João Batista. O que João Batista fala sobre Jesus? Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés,
A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E ele vai trazer aqui o relato de João falando sobre a divindade de Jesus. Bom, vamos lá. Esse é o relato no Evangelho de João, sobre João Batista. E agora nós vamos para Mateus capítulo 2 e Lucas capítulo 2. Meus irmãos, assim nós vamos fazer nas aulas de domingo. Nós vamos trazer os pontos mais importantes, ou talvez até os mais polêmicos, para a gente poder aqui sanar as dúvidas dos irmãos e assim estar edificando a vida dos irmãos. Vamos lá. Mateus 2 e Lucas 2. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar junto. O que há de interessante nesses textos? Vocês vão reparar que existe o mesmo relato em textos diferentes, né, dos evangelhos, como eu já disse no início da aula, né? Jesus nascendo em Belém, de Judá, não é apenas um parênteses na história. Então, nós vemos aí que no início do capítulo 2 de Mateus e do capítulo 2 de Lucas, no início do capítulo 2 de Mateus e no início do capítulo 2 de Lucas, nós vemos que eles falam que Jesus nasceu em Judá, em Belém, numa cidadezinha chamada Belém. Bom, não é apenas um parêntese, nada na trajetória de Jesus Cristo é por acaso. Lembra que eu falei para vocês que Mateus vai fazer questão de provar que Jesus Cristo cumpriu as profecias acerca dele porque ele era judeu? Mateus era judeu, e que Lucas vai fazer questão de provar que Jesus Cristo é o Messias através de coisas sobrenaturais e da forma como ele esteve aqui na Terra? Pois bem, em Lucas nós temos um relato de que naquele tempo César Augusto mandou fazer um alistamento do povo e cada homem deveria retornar à sua cidade natal. Então nós temos aí um político que Deus usou para fazer com que Jesus nascesse em Belém. José, o pai de Jesus, era natural de Belém. Então, nesse momento do alistamento, todos os homens deveriam ir para a sua cidade natal com a sua família. Então, José, pegou a sua esposa Maria, já grávida, né, botou lá e foi para Belém. Chegando em Belém, Jesus nasceu. Já no texto de Mateus, nós vemos o porquê de Jesus ter nascido em Belém. Pois havia uma profecia judaica a seu respeito na lei de Deus, dizendo que era lá que o Messias deveria nascer. Vamos ver que profecia é essa? Então, nós temos aqui a profecia. Onde na Bíblia que está dizendo que o Messias tinha que nascer em Belém? Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa é uma profecia que se cumpriu aí em Jesus Cristo. Mateus também relata que o rei Herodes teme o nascimento do novo rei pela profecia dos judeus. Nós temos aí Mateus 2, dos versículos 1 ao 7, dizendo que Jesus nasceu em Belém. E aí, alguns magos vieram do Oriente para Jerusalém. Não se sabe muito bem que Oriente é esse, né? Tem algumas ideias que eles vieram da Ásia ou que vieram de algum país ali da África, do continente africano. Mas a verdade é que esses magos vieram, eles tiveram uma revelação e foram. No caminho para encontrar esse rei novo, majestoso, que iria nascer, eles passaram por Herodes e falaram que seria nascido o rei dos judeus. Herodes, muito perspicazmente, diz para eles, né? Ficou um pouco perturbado, obviamente, juntou os príncipes e pegou um conselho com eles e falou para esses magos que eles deveriam, não falou com raiva, ele disse: olha só, vamos fazer o seguinte, quando vocês souberem onde que esse rei nasceu, por favor, me avise onde ele está, para que eu possa ir e adorá-lo.
Pois bem, os reis magos foram e tiveram uma revelação de que eles não deveriam voltar para falar com o rei Herodes, porque ele estava maquinando matar esse rei. Porque um rei que nascesse no reinado de um outro rei era uma ameaça para essa estrutura e política dele. Então ele queria matar esse rei que havia nascido. Os reis magos não voltaram, não retornaram para dar essa notícia. E aí, mas mesmo assim, José, o pai de Jesus, tendo uma segunda visão em sonho, recebe uma orientação acerca de Deus de que ele deveria fugir para o Egito, porque Herodes mataria todo mundo. Quando Herodes percebe que os reis magos não voltaram para dizer onde Jesus Cristo, ou esse rei dos judeus, havia nascido, ele fica muito revoltado e ele manda matar na cidade de Belém todos os meninos com menos de 2 anos de idade. José, avisado em sonho por Deus, pega sua família e vai para o Egito. E quando ele vai para o Egito, nós temos mais uma profecia se cumprindo. Tá? Esse relato aí de José indo para o Egito está em Mateus 2, dos versículos 13 a 15, né? Que diz: E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Do Egito chamei meu filho. Então, nós vemos aí uma primeira profecia se cumprindo, que é a profecia de Jesus nascendo em Belém, de acordo com a profecia lá de Miqueias. E agora nós temos aí outra profecia se cumprindo acerca de Jesus, lembrando que está no livro de Mateus. Mateus era um judeu que queria para que os seus leitores compreendessem que Jesus Cristo cumpriu todas as profecias sobre ele. Então, em Oséias, que também é um livro do Velho Testamento, Oséias, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então, é uma outra profecia que fala aí sobre Jesus. Então, Jesus passou por Belém para cumprir uma profecia, foi para o Egito para cumprir outra profecia. E também a última parte aqui de Lucas que fala sobre essa profecia se encontra no livro de Jeremias 3,15. Deixa eu compartilhar com os irmãos aqui, vocês verem como é que eu faço. Vou colocar aqui o texto para vocês verem. Nós temos aí Jeremias, 31,15, não 3,15. Jeremias 31,15 está com o linkzinho aqui do Bíblia Online, que é o site que eu uso para pegar os textos. A versão que eu estou usando é a NAA, Nova Almeida Atualizada. É uma versão que eu gosto bastante. E nós temos aqui uma profecia. Lembra que Herodes, o rei, ficou revoltado, que os reis magos não voltaram. Os reis magos não voltaram com a informação de onde estava esse rei dos judeus e mandaram matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então nós temos aí e ele manda matar todo mundo lá em Belém. Em Jeremias tem uma profecia que diz: Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa da morte deles, porque já não existem. Então esse é o relato de Mateus. Lucas, no capítulo 2, opta por uma outra linguagem e ele diz, ele não relata todos esses fatos de cumprimento das escrituras, porque, como nós vimos, o foco dele, o leitor dele é um leitor gentio, não judeu. Lucas opta por relatar as diversas pessoas justas e tementes a Deus que esperavam por ver o Messias e que, quando o viram a Jesus, tiveram paz. Então, por exemplo, nós temos Simeão, que é um personagem que aparece ali em Lucas 2, que tinha uma promessa de Deus de que não morreria sem ver o rei, sem ver o Messias, e ele pega Jesus no colo. Nós temos a profetisa Ana, que faz profecias acerca de Jesus, e ela confirma a messianidade de Jesus. Nós temos também o relato de Lucas falando daquele momento em que Jesus se perde dos seus pais e fica 3 dias perdido, e os pais, perdido, né, na cabeça dos pais, e os pais o encontram lá no templo, arrazoando, conversando com os mestres da lei. Um menino de 12 anos conversando com mestres da lei só podia ser o Messias, né? Conversando daquele jeito com os mestres da lei. Então, isso são Mateus e Lucas, capítulo 2. Mateus 2 e Lucas 2. Vamos para Mateus 2 e Mateus 3 e Lucas 3. Bom, Lucas agora vai falar sobre João Batista, vai fazer a genealogia de Jesus. Mateus e Lucas narram o batismo de Jesus, a sua tentação e o retorno à Galiléia para o início de seu ministério. Bom,
Nós temos aí depois também mais uma profecia de Mateus, no capítulo Mateus falando sobre Jesus voltando para Nazaré, né? João Batista, em determinado, é preso por uma perseguição também política de Herodes. Ele é preso, morto, é aquele caso clássico, né? Que a gente conhece a história de pedirem a cabeça dele numa bandeja e a entregam e tal. E Jesus era muito amigo de João Batista. Jesus, quando ouve que João tinha sido preso, ele retorna para Galiléia, que é a região dos seus pais. E nós vemos aí, vou ler aqui com vocês, Mateus, capítulo 4. Vamos ver aqui. Nós estamos vendo aqui Mateus e Lucas, capítulo 3 e 4. Então, nós temos Mateus, capítulo 4, de 12 a 16. Por favor, abram Mateus 4, de 12 a 16, que diz o seguinte: Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, nós temos aí uma profecia de que Jesus passaria por essa região e veria a luz. Então, nós vemos aí que há uma profecia para Jesus estar em Belém, há uma profecia para Jesus estar no Egito, e há uma profecia para Jesus estar nessa região ali de Cafarnaum e tudo mais. Vou mostrar para os irmãos aqui a profecia. A profecia se encontra no livro de Isaías, também no Velho Testamento, capítulo 9, versículos 1 e 2. Que diz: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, nós temos aí mais uma profecia, Jesus passando pela cidade de Cafarnaum, na região de Zebulon e Naftali, cumprindo a profecia do profeta Isaías. Bom, Lucas também narra no capítulo 4, Lucas capítulo 4, narra também o episódio onde Jesus vai à sinagoga e lê o profeta Isaías, afirmando claramente que ali estavam se cumprindo aquelas palavras. Então, vamos lá. Vou botar aqui para os irmãos verem. Só um momento. Então, vamos dar uma olhada aqui, Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 21. Nós temos aqui que Jesus vai até a sinagoga. Era um costume daquela época, meus irmãos, dos judeus, ir à sinagoga aos sábados para aprender, para ensinar. Nós vemos que Jesus é um mestre da lei, então ele está constantemente ensinando na sinagoga, que era como se fosse a igreja dos judeus. Eles se encontravam todo sábado. Em determinado momento da celebração deles, era dada a oportunidade às pessoas de falarem. Jesus se levanta, abre o livro do profeta Isaías, que está aqui à direita, e ele lê o livro do profeta Isaías. Ele lê o seguinte, vou ler com os irmãos aqui Lucas capítulo 4, do 16 ao 21. Aqui do lado esquerdo. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado ele entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Ele abriu o livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos da sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir.
Jesus diz claramente que ele é o cumprimento da profecia do profeta Isaías, aquele que viria libertar os pobres, os cativos, dar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, nós vemos aí que o próprio Jesus fala acerca do cumprimento da profecia em si mesmo. E para terminar a nossa aula, nós chegamos em Lucas, no capítulo 5, que é a leitura de hoje, do domingo. Depois vou dar spoiler para quem não leu ainda, mas os irmãos podem ler. É um livro que basicamente fala de milagres que Jesus está realizando, né? Ele realiza uma pesca maravilhosa, os seus discípulos pescam uma grande quantidade de peixes, porque ele, de acordo com a palavra de Jesus, Jesus disse, joga a rede desse lado ou daquele lado. Os irmãos podem acompanhar a leitura no Lucas capítulo 5. Eles fazem uma pesca maravilhosa, pescam muitos peixes depois de um dia sem conseguir pescar. Depois Jesus cura um homem leproso, num sábado até,